disse que a minha maior missão não é pregar, minha missão é cuidar da minha casa. Quem não sabe cuidar da sua casa, da sua família, não tem condições de cuidar da obra de Deus. Tem horas eu já vi frases de alguém dizendo assim: não, ele saía e não tinha data para voltar. Está errado. A Bíblia diz que eu que sou casado, eu tenho que cuidar da minha casa. Você que é solteiro, cuide da obra do Senhor. Muitas das vezes se cai em uma irresponsabilidade, porque na verdade, no final das contas, a gente coloca tudo na costa de Deus. Porque acabou, porque está assim, porque meus filhos estão assim. Porque muitas das vezes a gente trocou, a gente inverteu os valores. Se você ganhar a sua casa, isso aqui fica pequeno. Se você resolver ganhar a sua família, isso aqui vai ficar pequeno. Imagine você ganhando a sua casa, cada um ganhando a sua casa. Isso aqui fica pequeno. Glória a Deus. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 17, versículo 7: e o riacho secou porque não havia chuva na terra, ou porque não havia chovido na terra. Na verdade, todas as vezes que eu me deparo com esse texto, eu aprendo que Deus tem as suas maneiras, Deus tem as suas formas e Deus tem os seus lugares. Então Deus me trouxe aqui somente para te dizer uma única coisa: Deus tem as suas maneiras, Deus tem as suas formas e Deus tem os seus lugares. A Bíblia diz que José teve um Egito, a Bíblia diz que Moisés teve um deserto, a Bíblia diz que Mesaque, Sadraque e Abednego tiveram uma fornalha de fogo. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 18, versículo 4: assim como o oleiro fazia um vaso, e esse vaso se estragou na mão do oleiro, e ele tornou a fazer um outro vaso do mesmo barro, assim sois vós, ó casa de Israel, nas minhas mãos. Sabe o que eu acho interessante nisso tudo? É que ao lermos Jeremias capítulo 18, a gente aprende algumas qualidades desse oleiro. A gente aprende que esse oleiro ele tem amor e paciência, porque na verdade a gente é chato demais, a gente é complicado demais, a gente não dá bom dia para cavalo, e só Deus para ter amor e paciência. Na verdade, esse oleiro ele não tem somente amor e paciência, esse oleiro ele tem disponibilidade. Você pode clamar a ele 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da madrugada, ele está pronto a te atender. Ele não tem somente disponibilidade, ele tem competência, ele tem responsabilidade. Aquele que começou a boa obra pode ter certeza que ele vai ter. Glória a Deus. É que esse oleiro ele não dá somente forma ao vaso, como ele dá utilidade a esse vaso. Na verdade, Deus não está procurando gente engraçadinha, Deus não está procurando gente bonitinha, Deus está procurando gente com utilidade. Na verdade, a gente tem que começar a fazer a distinção entre o que é belo e o que é útil. Na verdade, a gente está fazendo uma confusão. Na verdade, a gente está procurando pessoas bonitinhas, pessoas que têm vocação e que não têm devoção. E na verdade, Deus não está procurando gente com vocação, Deus está procurando gente com devoção. Você sabe qual é a coisa aqui? Para ele dizer que ele não quer dar somente beleza, mas ele quer te dar utilidade. Você sabe o que eu acho interessante? É que Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Deus vai tirar todos os entulhos, Deus vai tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. Você sabe o que eu acho interessante? É que quando Jesus ele chega na praia, quando ele chega na bendita da praia, a visão que ele tem dessa praia não
nas águas, porque Ele não trabalha com rede suja. Ele primeiro me limpa, Ele primeiro me purifica, Ele primeiro arranca todos os entulhos da minha vida para depois utilizar a minha vida. Você sabe o que eu acho interessante? É que Deus não desiste de trabalhar em nós. Deixa eu dizer uma coisa: quem descarta é o homem, quem lança fora é o homem, quem despreza é o homem. É por isso que Deus me trouxe aqui. Na olaria de Deus não tem lixeira. Vou dizer de novo: na olaria de Deus não tem lixeira. Você sabe por que Deus me trouxe aqui? Deus não faz reparos, Ele quebra e faz paz de novo. Na olaria de Deus não tem durapox, na olaria de Deus não tem cola-mil, na olaria de Deus não tem band-aid. Ele quebra e faz vaso novo. Eu vou dizer mais: Deus não trabalha com cristal, Ele trabalha com barro. Diga aí, meu irmão do seu lado: Ele não trabalha com cristal, Ele trabalha com barro. Deus só te usa porque você é barro. Deus só usa você porque você é esse composto de zinco, ferro, alumínio, 70% de água. Você sabe por que você canta e o fogo desce? Porque você é esse composto de zinco, ferro, alumínio, 70% de água. Você sabe por que Deus usa a sua vida? Porque você é esse composto de zinco, ferro, alumínio, 70% de água. Você sabe por que Deus me trouxe aqui? Deus só te ama porque você é barro. A Bíblia vai dizer que Deus trabalha com barro. Deus não trabalha com cristal. Deus trabalha com barro. Ele só te ama porque você é esse composto de zinco, ferro, alumínio, 70% de água. Eu vou melhorar. Esses dias alguém me parou e disse assim: não, pastor, eu estou em busca da igreja perfeita. Nunca vai achar. Igreja é tanque de Siloé, lugar de manto aleijado, coxo de gente que não presta. Deus só te ama porque você é barro. Deus só te usa porque você é barro. Diga glória a Deus. Querite quer dizer cortar e deixar no tamanho certo. Vou dizer de novo: querite quer dizer cortar e deixar no tamanho certo. Eu amo gente difícil. Eu amo gente que diz assim: não, eu nasci assim, vou morrer assim. Ah, é? Jesus vai te cortar e te deixar no tamanho certo. Eu amo gente que diz assim: não, pastor, eu puxei a minha mãe, eu puxei meu pai. Ah, é? Jesus vai te cortar e te deixar no tamanho certo. Você sabe o que quer dizer querite? Querite quer dizer cortar e deixar no tamanho certo. Eu amo gente difícil. Eu amo gente que diz assim: não, eu nasci assim, vou morrer assim, bateu, levou. Ah, é? Jesus vai te cortar e te deixar no tamanho certo. Você sabe por que Deus me trouxe aqui? Uma das coisas que eu mais fico maravilhadas com esse texto é essa: Elias não deixou de ser profeta por causa de querite. Você sabe por que Deus me permitiu chegar aqui hoje? Para lhe dizer uma única coisa: Elias não deixou de ser profeta por causa de querite, porque não é querite que me muda, não é essa situação que me muda, é eu que mudo essa situação. Você sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia vai dizer que um semeador sai a semear. A Bíblia diz que a sua semente cai no meio das pedras, no meio dos espinhos. E você sabe qual é a moral dessa história? A condição do terreno não pode mudar quem sou eu. Vamos lá? A condição do terreno não pode mudar quem sou eu. A terra é difícil, mas eu continuo semeador. Pastor, eu não entendi. Então você é essa. O maldoso não pode mudar quem sou eu. A inveja do invejoso não pode mudar quem sou eu. A terra é difícil, mas eu continuo crente, eu continuo salvo, eu continuo adorador. Quem está me entendendo? Não.
fazer coisas absurdas. Eu vou dizer mais. Faça da agenda de Deus a sua agenda. Diga aí para mim, faça da agenda de Deus a sua agenda. Elias está no lugar certo, fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Vamos lá. Elias está no lugar certo, fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Você sabe qual é o seu problema? É que você quer que Deus ande com você, mas você não quer andar com Deus. Você sabe qual é o nosso maior problema? A gente quer que Deus ande com a gente, mas a gente não quer andar com Deus. E eu vou melhorar. Ou você resolve colocar Deus na sua agenda, ou Deus vai colocar você na agenda dele. Ou você resolve parar, ou Deus vai parar você. A Bíblia diz que Maria e José voltaram de um culto sem Jesus. A Bíblia diz que Maria e José voltaram de um culto, andaram o dia inteiro, só no final do dia que perceberam que Jesus não estava perto. Você sabe por que Deus me trouxe aqui? A gente corre risco de estar sentado aqui sem Jesus. A gente corre risco de estar tomando ceia sem Jesus. A gente corre risco de estar pregando e cantando e sem Jesus. Você sabe qual é o nosso problema? A gente quer que Jesus ande conosco, mas a gente não quer andar com ele. E Deus me trouxe aqui para te dizer, ou você coloca esse Jesus na tua agenda, ou ele vai colocar você na agenda dele. Profetiza para ele ou para ela, diga assim, não é momento. Levanta a mão para cima e diga, não é momento. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, só me escute. Não é momento, é obediência em qualquer momento. Vou repetir de novo. Não é momento, é obediência em qualquer momento. Elias está vivendo o momento dele, um momento de solidão, é o momento dele. Mas só que Deus me trouxe aqui para te dizer, não é momento, é obediência em qualquer momento, entendeu ainda? Pastor, não me chame para pregar porque eu estou vivendo o meu momento. Não me chama para cantar porque eu estou vivendo o meu momento. Não me chame para a igreja porque eu estou vivendo o meu momento. E Deus me trouxe aqui para te dizer, não é momento, é obediência em qualquer momento. Independente do momento eu estou dando glória. Independente do momento eu estou dando aleluia. Independente do momento eu estou exaltando esse Deus. Independente desse momento eu estou glorificando ao Senhor. Se Paulo e Silas fossem dependentes de playback, eles estariam presos até hoje lá. Se Paulo e Silas fossem dependentes de caixa, de microfone, estariam presos até hoje lá. Escuta bem que eu vou dizer, adorador que adorador adora a Deus no momento bom e no momento ruim. Deixa eu dizer uma coisinha aqui para você que você ainda não entendeu. Você sabe por que Deus me trouxe aqui? Não é que você sumiu, é que Deus escondeu você. Eu fico imaginando a Gabi procurando nos stories e não achando Elias no Instagram, não achando Elias no Facebook, não achando Elias no TikTok, porque a gente é avaliado pelas publicações que a gente coloca. E na verdade, quando Deus nos mede, não é pelas publicações, é pela vida que a gente tem nele. Deixa eu dizer uma coisa aqui em nome de Jesus: não é que você sumiu, é que Deus escondeu você. Deixa o povo pensar que você está acabado. Deixa o povo pensar que você está numa prova miserável. Enquanto o povo está achando que você sumiu, Deus está escondendo você debaixo Eu vou dizer mais. Não queira viver o Carmelo sem antes passar por Querite. Não queira viver o Carmelo sem antes passar por Querite. Eu conheci pessoas que queriam microfone que hoje estão no mundo. Eu conheci gente, pastora, que queria pregar e expulsar demônios e hoje estão no mundo porque não estavam preparados para isso. Gente que queria um altar e hoje está no mundo porque não estavam preparados para o Carmelo. E eu vou dizer mais: se Deus te der o que tu quer,
quer agora, tu sai da igreja. Se Deus te der o que tu quer agora, tu abandona a igreja. Aí Deus está dizendo, eu estou permitindo você passar por querite, para que quando o iPhone chegar, o apartamento sair, o carro chegar, você não vai abandonar a minha presença de nada. Escuta aí, é do palácio ao ribeiro, é do palácio ao prontos para servir em qualquer lugar. Elias está pronto para servir a Deus no palácio, mas pronto para servir a Deus no ribeiro. Entendeu ainda, pastor? Adorando a Deus independente da situação. Deixa eu dizer uma coisa: adorando a Deus comendo no La Parrilha, adorando a Deus comendo no tropeiro, adorando a Deus comendo no picanha maninha, mas adorando a Deus quando estiver comendo no miojo do ar. De carro e adorando a Deus quando estiver passando uma prova miserável, adorando a Deus em qualquer lugar. E é por isso que Deus me trouxe aqui. O riacho secou. O riacho secou. O riacho secou. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Isso é todas as vezes quando o carro bate, quando as situações adversas da vida vêm, quando o marido morre, quando a mulher morre, quando o filho morre, quando o motor do carro bate, quando a gente fica desempregado, é a primeira coisa que a gente diz: eu acho que Deus se esqueceu de mim. Mas você sabe por que o riacho secou? Você sabe por que esse riacho secou? Para você aprender que quem dá água é Deus e quem retém água é Deus. Conta aí, crente. É Deus que dá água e Ele que retém a água. Deixa eu dizer uma coisa aqui e leve para casa, que daqui a pouco a gente vai orar. Eu sei o procedimento para fazer o meu corpo relaxar ao ponto de dormir. Eu sei o procedimento certo para fazer o meu corpo relaxar ao ponto de dormir. Desligo o meu celular, aumento o volume do meu ar-condicionado, desligo a luz do meu quarto e eu vou dormir. Eu sei o procedimento para fazer o meu corpo relaxar ao ponto de dormir. A pergunta que não quer calar: eu sei o procedimento para fazer o meu corpo dormir. E para acordar, você só acorda porque Deus permite. Você só abre os olhos porque Deus permite. Você acordou hoje, meu irmão? Dá glória a Deus e exalta o seu nome. Você sabe por que o riacho secou? É por isso que Deus me trouxe aqui. Você sabe por que o riacho secou? Para você aprender a não depender do riacho. Glória a Deus. Para você aprender a não depender do riacho. Estando em capítulo 1, versículo 1. Não deixa Deus desconfiar. Você sabe por que o riacho secou? Para você aprender a não depender do. Estando em capítulo 1, versículo 1. Não deixa Deus desconfiar. Não deixa Deus perceber que você não consegue viver sem esse riacho. Ai meu Deus, o que vai ser de mim sem esse riacho? Deus foi lá e secou o riacho. Ai meu Deus, o que vai ser de mim sem o marido? Deus foi lá e tirou o marido. Ai meu Deus, o que vai ser de mim sem esse trabalho? Deus foi lá e tirou o trabalho. Ai meu Deus, o que vai ser de mim sem esse Bolsa Família? Deus foi lá e tirou o Bolsa Família. Porque Deus me trouxe aqui para te dizer: o riacho seca, mas você está cheio. O riacho seca, você não. O riacho seca, mas você tem Deus. O riacho seca, mas você está cheio de Deus. Está me ouvindo? Dá glória a Deus aí. Aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Isso é uma relíquia do Evangelho. Quantas mães disseram assim: ah, pastor, eu não posso atender esse compromisso por causa dos filhos. Colocava a culpa nos filhos. Aí Deus foi lá e tirou. Porque colocava os filhos como empecilho. Aí Deus foi lá e tocou nos filhos. Ih, meu irmão, não brinca com Deus não, meu irmão. Deixa eu só dizer uma coisinha aqui para você, em nome de Jesus. Você está aqui hoje. Não deixa Deus desconfiar que você não consegue viver sem isso. Você tem que viver independente de Deus.
aqui em nome de Jesus. Deixa eu só lhe falar uma coisa: o riacho sem Deus não vale de nada. Deus sem o riacho continua sendo Deus. Sobre o cego Bartimeu. Eu fui aluno interno do Instituto Hebron. Quem era o nosso reitor de faculdade? Doutor Frederico O. Quantas vezes o doutor Frederico O nas convenções da Assembleia de Deus falou? E muitas vezes. Escuta aqui que eu vou dizer uma coisa aqui que lá dentro da sua casa. Bartimeu, cego e mendigo. Cego e quê? Cego e quê? Mendigo porque não tinha para onde ir. E era cego porque não tinha como chegar. Mendigo porque não tinha para onde ir. E cego porque ele não tinha como chegar. Estava na beira do. Quem está na beira do caminho um dia teve no caminho. O carro quebrou, o motor bateu, o pneu furou. E ele foi obrigado a estacionar o carro na beira do caminho. Aí a Bíblia diz que ele ouve que é Jesus o Nazareno que está passando. A Bíblia diz que o povo está gritando Jesus o Nazareno. Em vez de ele reproduzir a fala da multidão, ele grita dizendo Jesus filho de Davi. E sem exagero. A Bíblia diz que Jesus manda chamar o cego. E o texto me permite pensar nisso. É como se Jesus não desse muita bola, porque ele manda chamar o cego, olha para o cego e diz assim: é tu cego? Vai. A tua fé te salvou. E logo viu o cego. Olha aí o que a Bíblia diz. Jesus olha para o cego como se não desse muita bola e disse assim: é tu cego? Vai. A tua fé te... E logo viu o cego. Me deu um versículo Jesus convencendo esse cara para ser quem ele não tem. Me deu um versículo Jesus convencendo esse cara para ser discípulo dele. Não tem. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10 versículo 42 que ele decide em seu coração seguir Jesus pelo caminho. Quem está me ouvindo agora? A Bíblia diz que ele decide seguir a Jesus pelo caminho sem ser convidado. Eu amo gente que não precisa de motivação para seguir Jesus. Ele segue Jesus sem ser convidado. Diga glória a Deus. Mas só que, porém, Jesus curou ele da prisão, não fez dele ganhador da meração. Concorda ou não concorda? Jesus curou ele da prisão, não fez dele ganhador do bolão. Jesus curou ele da prisão, não fez ele ganhador do viradão da sorte. Não fez. Ele ainda continua sendo mendigo. Ele não é mais cego, mas continua sendo mendigo com um problema. Não tem mais a capa. Quem está me ouvindo lá agora? Ele está seguindo Jesus. Ele não é mais cego, mas continua sendo mendigo com um problema. Não tem mais a capa. O direito que ele tinha para pedir esmola. Ele não é mais cego, mas continua sendo mendigo e com um problema. Não tem mais a capa, mas está seguindo Jesus pelo caminho. Eu amo gente que está seguindo Jesus, independente se Deus vai fazer ou não. Quem está me entendendo da glória? E ele está seguindo Jesus. Ele está o quê? Glória a Jesus. Ele está o quê? Ele não é mais cego, mas maestro, mas continua sendo mendigo com um problema. Não tem mais a capa, mas está seguindo Jesus. Ele não é mais cego, mas continua sendo mendigo, não tem mais a capa, mas está seguindo Jesus. Diga para ele, vale a pena seguir Jesus. Porque ele não é mais cego, mas continua sendo mendigo com problema, não tem mais a capa, mas está seguindo Jesus. Aí o que acontece? Jesus sai da velha Jericó e entra na nova Jericó. E quando ele entra na nova Jericó, ele se depara com uma árvore. Quem está na árvore? Zaqueu. Jesus olha para Zaqueu e diz assim: ei, Zaqueu, convém pousar ainda na sua casa ainda hoje. Jesus vai em direção à casa de Zaqueu, a multidão vai atrás, e quem está no meio dessa multidão seguindo Jesus? Zaqueu.
Zaqueu, que não é mais cego, mas continua sendo mendigo com problema, não tem mais a capa, mas está seguindo Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai até a casa de Zaqueu, a multidão vai atrás, e quem está no meio dessa multidão? Zaqueu, que não é mais cego, mas continua mendigo com problema, não tem mais a capa, mas está seguindo Jesus. E quando ele chega na casa de Zaqueu, Zaqueu se reconcilia, e como prova que ele está se reconciliando de verdade, ele diz assim: eu quero pegar metade da minha fortuna e dividir com os pobres. Deixa eu ouvir direito. Ele está dizendo que ele vai pegar metade da fortuna dele e dividir com os pobres. Eu sou o primeiro. Quem está me ouvindo na glória a Deus aí? Em nome de Jesus, você sabe por que o riacho secou? Para você não se acostumar com o riacho. E eu vou dizer uma coisinha aqui, levemente para a sua vida. Tem gente que está acostumado com o celular que tem, que no dia que perde quer morrer. Tem gente que está acostumado com o carro que tem, que no dia que bate o carro não quer mais vir para a igreja. Tem gente que está acostumado com a grana que ganha, que no dia que perde quer se jogar na ponte. Tem gente que está acostumado a comer cabeça de touro. Quando come delírio e diz que a vida não tem mais sentido. Aí Deus te trouxe aqui para te dizer: tudo é passageiro, menos Deus. Passa agora, mas Deus fica. O dinheiro vai embora, mas Deus permanece. Só quem está me entendendo na glória a Deus por isso. Tudo é passageiro, menos Deus. Eu conheci gente milionária na igreja que hoje estão na miséria. 28 anos pregando. Eu conheci gente riquíssima na igreja que hoje não tem mais nada. E eu vou falar uma frase que eu falo em casa: a vida não dá volta não, ela dá uma escapotada. Quem está me ouvindo aqui da glória? Meu irmão, não se acostume com o riacho, porque um dia você tem e outro dia você não vai ter. Paulo falou um negócio estrondoso: sei viver na abundância, mas eu sei viver na escassez. Sei viver na fartura, mas eu sei viver na prova. Sei viver na vitória, mas eu sei viver nas tribulações da vida. Porque em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quem está me entendendo na glória? Você sabe por que o riacho secou? Para você reconhecer as coisas consideradas pequenas. É verdade. Você era feliz quando tinha um único tênis, uma única roupa, quando morava na casa da mãe, que a mãe fazia uma mistura, todo mundo comia e todo mundo era feliz. Você morava no hip rap, não tinha o dinheiro que tem hoje e era feliz. Hoje você come onde você quer, você anda onde você quer, você veste o que você quer e está reclamando da vida. É por isso que o riacho secou, para você aprender a dar glória a Deus com aquilo que Deus tem te dado. Você sabe por que o riacho secou? Você sabe por que o riacho secou? Para a gente aprender a glorificar a Deus. A essa tarde você já glorificou a Deus hoje? Você já levantou o dia dizendo: Senhor, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Você glorificou a Deus porque você está 10 anos sem saber o que é ter carteira assinada, mas está comendo todo dia, bebendo todo dia, se vestir, vou ficar falando. Está comendo todo dia, se vestindo todo dia. Quem está me entendendo? Tem horas que o riacho seca para a gente aprender certas coisas. Você já viu aquela frase: o meu servo Moisés morreu? Quem já ouviu isso? Hã? Quem é Moisés? A bengala. Quem é Moisés? A bengala. Quer tomar água? Chama Moisés. Quer comer comida? Chama Moisés. Quer tomar-se água? Chama Moisés. É a bengala. Aí quando Deus está dizendo: meu servo Moisés morreu, o que Deus está falando? Estou tirando a bengala de vocês. E aqui tem gente que Deus mandou vir para esse culto para dizer uma única coisa: eu não tirei tua bengala não, tirei foi o lado da tua perna.
ensinar a andar essa semana. Eu vou te ensinar a andar esses dias. Você sabe por que o riacho secou? Para arrancar de você os seus maus hábitos. E aí, irmão, está chegando no culto todo dobrando a esquina, nem saiu de casa. Você sabe como se chama isso? Maus hábitos. Deus está permitindo, escuta aqui, que aí é impossível da glória. Deus está secando esse riacho só para arrancar de nós os nossos maus hábitos. Você sabe por que o riacho secou? É aqui que eu queria chegar, para arrancar nossos ressentimentos. Você sabe o que é ressentimentos? São sentimentos e direitos que a gente não quer abrir mão. Você sabe o que é ressentimento? São sentimentos e direitos que a gente não quer abrir mão. A gente não quer dar essa posição. Glória a Deus. A gente não quer reconhecer. Você já viu a história da irmã que olhava para o varal da vizinha e dizia assim: essa vizinha não sabe nem lavar roupa branca? Você já viu isso? Essa vizinha não sabe nem lavar roupa branca, porque toda roupa branca que ela lava sai amarelada. O marido ouviu e disse: qual é o problema, minha filha? Não, é que essa irmã não sabe nem lavar roupa branca. Ele pegou o pano e limpou a vidraça da janela e disse: meu amor, não é o varal da vizinha, é a janela da nossa casa. Não é o varal do vizinho, é a janela da sua alma que precisa ser limpa. Você sabe qual é a maior lição do confronto de Davi com Golias? É que Davi levou alimento para os seus irmãos, aproveitou a oportunidade, pegou a pedra e derrubou o gigante. A gente está invertendo os valores. A gente está levando alimento para o gigante, pegando a pedra e derrubando nossos irmãos. Estamos fazendo tudo ao contrário. Tem gente aqui que Deus não vai fazer enquanto não liberar perdão. E eu vou liberar. Ou você tira esse lixo que está dentro do seu coração, ou amanhã você vai ter que tirar o seu coração de dentro do lixo. O primeiro homicídio da Bíblia não aconteceu por causa de uma garrafa de pinga. O primeiro homicídio da Bíblia não aconteceu por causa de uma garrafa de cerveja. Negativo. O primeiro homicídio da Bíblia aconteceu por causa de um culto. Porque para eu defender o meu culto é uma comigo. É por isso que no final do dia Deus chega com Caim e pergunta dele: cadê o teu culto? Foi isso? Não. Cadê o teu? Você sabe qual vai ser a pergunta de Deus no grande dia? Deus não vai perguntar se você vinha todo dia para o culto. Deus não vai perguntar se você tinha agenda cheia. Deus não vai perguntar se você era pregador. Deus vai perguntar: cadê o teu irmão? Quem está me ouvindo, dá glória a Deus. Eu não sei porquê, mas Deus está falando no meu coração que esse culto aqui vai ser diferente. Responde ou não responde? Eu vou perguntar e você me responde. Não tenha medo. A arca de Noé balança? Balança ou não balança? Está dentro da água. Balança ou não balança? Balança ou não balança? Mas não quebra. Deus não mandou Noé fazer um barco bonito. Deus não mandou Noé fazer um barco veloz. Deus mandou Noé fazer um barco para não quebrar. Tem gente mais bonitinho do que você, mais lindo do que você, com mais dinheiro do que você. E você foi feito para não quebrar. Foi feito para não quebrar. Glória a Deus. A onda batendo
aqui, ó. A orelha dele vai ser maior do que a cabeça dele. Se colocar a orelha na costa, ele vira anjo. Mas eu vou dar esse menino que eu não dei para ninguém. E o que Deus te deu? Estrutura. Deus te fez assim, ó. A orelha é maior do que a cabeça. Parece um Mickey Mouse. Já viu uma orelha? Se colocar a orelha na costa, ele voa. Mas Deus te deu o que não deu para ninguém: estrutura. E essa chuva só caiu porque Deus quer revelar em você uma estrutura que você não sabia que tinha. E eu vou dizer uma coisa: se Deus não soubesse que você tinha uma estrutura, Deus nunca tinha mandado essa prova. Ele só mandou essa prova porque Ele sabe que você aguenta a pancada. Quem olha entendendo, dá glória a Deus por isso. E Deus me trouxe aqui para te dizer. Eu preguei agora esses dias. Foi uma semana e nós fechamos o seminário no domingo pela manhã, das 8 horas e terminamos 7 horas da noite. Das 8 horas da manhã até as 19 horas. E aí o pastor mandou uma mensagem dizendo: pastor, que coisa é essa? Eu falando sobre as igrejas. Igreja de Éfeso é a igreja mais nova, é a igreja que nasce em Atos 2. É a igreja que vai ouvir lá no seu berço: eu tenho contra vocês que abandonaste o primeiro. Aí vem a igreja de Esmirna. O que é a igreja de Esmirna? É a igreja que vai ser morta, é a igreja que vai morrer, é a igreja que vai ver os seus membros sendo jogados dentro da cova dos leões. Mas é a igreja que vai ouvir uma palavra: ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. É a igreja que vai viver o dano da primeira morte, mas não vai viver o dano da segunda morte. Aí vem a igreja de Pérgamo, uma igreja perigosa, né? É o que fala, é a história que diz. A igreja de Pérgamo é uma igreja que quer ser amiga do Estado, que quer ter convênio com o governador, que quer ter amizade com o senador, porque eles querem influenciar negativo, é porque eles querem ser isentos de guerra. Mas só que a igreja nunca precisou do Estado, porque ela tem a palavra de Deus. Não entendeu ainda? O Estado pode prender o traficante, mas libertar o traficante. O Estado pode proibir a prostituição, mas libertar a prostituta. O Estado pode proibir a vida do entorpecente, mas purificar o sangue do drogado. Só a igreja do Senhor. Quem está me ouvindo? Aí vem a
precisa pegar alguma coisa, que precisa do miticismo, precisa do secretismo, eles precisam de um amuleto. Mas só que Deus me trouxe aqui para dizer: a igreja do Senhor não precisa de amuleto. Glória a Deus. A igreja de Esmirna, vem a igreja de Tiatira, vem a igreja de Pérgamo e vem a igreja de Sardes. Aí vem a igreja de Filadélfia. Eu posso liberar uma palavra? Não sei se você vai entender. A igreja Filadélfia e a igreja da Laodiceia não estão na linha do tempo. Elas não fazem parte de uma linha do tempo. A igreja em Éfeso faz parte de uma linha de tempo. A igreja em Tiatira faz parte de uma linha do tempo. A igreja em Pérgamo faz parte de uma linha do tempo. E a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia faz parte de uma linha do tempo? Não. Eles não fazem parte de uma linha do tempo. Eles fazem parte da linha da alma. Você vai ver a igreja Filadélfia dentro da igreja de Éfeso. Você vai ver a igreja Filadélfia dentro da igreja de Esmirna. Você vai ver a igreja Filadélfia no meio da igreja de Tiatira. No meio de tanta bagunça, no meio de tanta idolatria, existem crentes que Deus resguardou e disse: vão ser diferenciados no meio desse caos. Aí o que a Bíblia diz? Guardaste a palavra da minha, tendo boca. Você já viu aquela expressão: não é força, é jeito? Quem já ouviu aqui? Não é força, é o quê? Nesse caso não é força, é devoção. Como assim devoção? Porque guardaste a palavra da minha paciência. Glória a Deus. Nesse caso não é força, é devoção. Não entendeu ainda? Eu vou te explicar. O que sustenta a vocação é a devoção. E eu vou melhorar. Nós estamos procurando gente com vocação. E Deus não está procurando gente com vocação. Deus está procurando gente com devoção. E você sabe o que é devoção? É aquilo que você faz quando não tem plateia te aplaudindo. De dobrar o joelho e as pessoas dizerem: olha como é na hora. Isso é fácil. Eu quero ver você dobrar o seu joelho quando ninguém estiver te enxergando. Quem é meu filho da glória? Só quem está me entendendo dá glória a Deus. Aleluia a Deus. Deus manda dizer uma coisa para vocês em nome de Jesus: não tenha medo. Porque Deus vai surpreender vocês essa semana. Eu creio. Deus Glória a Deus. fechar, Deus abre berrez. Se essas pessoas não quiserem te ajudar, Deus vai se levantar do trono. Deus manda dizer para alguém aqui hoje: eu que retenho a água e eu que dou a água. Se eu fizer, eu sou Deus, mas se eu também não fizer, eu continuo sendo Deus. Esse dia não, já tem 5 anos isso. Entrou uma senhora com um cara bonito do lado, primeira vez na igreja. E ela vinha para o culto porque ela queria uma confirmação se aquele relacionamento era de Deus ou não.
E aí no meio da multidão, quando ela largou o microfone, eu disse: ih, lá vem. Ela foi em direção ao casal. 3.000 pessoas dentro da igreja, ela foi em direção ao casal. Olhou para o casal e disse assim: por que tu está pedindo uma confirmação de algo que não é teu? Porque esse homem tem dono. E a mulher desse homem é crente. E está orando por ele. E tem 3 filhos esse homem. E Deus manda te dizer: ou tu para de fazer a cabeça desse homem, ou eu arranco a tua vida. Porque o homem que você quer tomar tem dono. E a mulher desse homem é crente. Escuta bem que eu vou dizer em nome de Jesus: vai acontecer coisas absurdas nessa casa. Não tenha medo. Deus está levantando pessoas, Deus está levantando líderes, Deus está levantando o nosso pastor, Deus está levantando esses levitas, Deus está levantando essa geração. Não tenha medo. Eu me lembro que a gente se mudou para o apartamento. A nossa vizinha de frente atravessou, foi até o nosso apartamento e disse: é vocês que vão morar aqui? A Rosângela disse a gente: vocês têm até meio-dia para se mudar. Ela disse: como que é a história aí? Vocês têm até meio-dia para largar esse apartamento e conseguir um outro. Porque senão as minhas entidades vão fazer vocês saírem daí na marra. A Rosângela olhou para ela, estava já 3 dias orando e jejuando, toda madrugada a Rosângela ora, e aí ela olhou para ela e disse: tá bom então, quando for meio-dia tu vai bater na minha porta aceitando a Jesus. Quando deu meio-dia do outro dia, essa mulher bateu na porta, toda arranhada, toda machucada, toda roxa. A Rosângela olhou para ela e disse: o que aconteceu com ela? Ela disse: a senhora apoiou do seu marido? Ela disse: não, passei a madrugada toda apoiando das entidades. E as entidades falando para mim, dizendo: nunca mais nos mande perturbar aquele casal novamente. Uma coisinha aqui para você, em nome de Jesus: se prepare, porque haverá um milagre de Deus na sua casa. Deus na sua casa. Tenha medo. Não tenha medo. Glória a Deus. Eu que permiti essa prova. Eu permiti que tu passasse por esse vale. Glória a Deus. Mas eu estou no controle de todas as coisas. Eu permiti que essa porta se fechasse. Eu permiti que você entrasse nesse marasmo. Até então tu não tem condições de pagar essa dívida. Tu estás aqui inquieto, porque tu não sabe como resolver. Mas eu permiti. Somente para te colocar na linha da oração. Eu só permiti essa guerra para fazer você voltar a orar. Aleluia, Deus. Porque assim diz o Senhor: eu poderia ter mandado anjo, ter mandado querubim, mas eu estou descendo pessoalmente nessa casa agora.